Tu tá dizendo que não, que você diria que não existem demônios? Sim, eu não acredito em demônios. Quando você pega o pé da letra, o Delphos ou Satã, eles são nomes que foram traduzidos. Uhum. Então eles são o nome de o acusador, o perseguidor, ou aquele que te acompanha. Aquele Cara, que te acompanha, qual que é o nome? Tu lembra? Satã, por exemplo. É? Satanás, que na verdade, Satanás virou o cachorro-gato da bruxa do 71, Uhum, né? uhum. Satanás! Mas ele era utilizado como o cara que te acompanha, o cara que te persegue. Cara, o que te persegue hoje? O monarca? Não. Que medo. O que te persegue é o seu ego, a sua ganância, a sua usura. São os seus próprios demônios internos, entende? É você contra você mesmo. Traz 1 a 0 aí pra mim. Quer alguma coisa? Eu tô com a aguinha aqui, tem outro copo aqui pra mim, obrigado. Você entende? Então quando a gente fala, diabo, demônio e tudo mais, é um arquétipo ligado à própria igreja. Na Idade Média, quando surge esse contexto, é para quê? Para estabelecer uma relação seríssima com o povo para devoção. Você vem até mim, eu te ajudo a liberar desse pseudo ser chamado diabo ou demônio. E em troca do dízimo, da sua terra, dos seus bens. Tanto que o povo tornou-se muito escravo dessa igreja da Idade Média, que se rebela e começa a achar que o demônio e o diabo é mais legal que a igreja. A mesma prensa que fez a Bíblia, que é a prensa de Gutenberg, também fez o teatro de maledicência, que eram os teatros medievais da época em que achavam que o pecado era legal. Então você via sempre o cara vestido de diabo para se divertir, tirar os sátiros da época. Uhum. Então assim, igreja, a mulher do meu vizinho é linda, eu gostaria de pular cerca. É pecado isso. Quanto você quer para que me liberte desse pecado? Era uma relação de troca. Era um acordo. E a igreja cresce financeiramente e se espalha pela Europa por meio dos poderes adquiridos. Entende? Entendo. Adquirindo terra e adquirindo dinheiro. Ok, hoje em dia as pessoas perderam a fé baseada nessa questão porque descobriram que a vida ela é muito simples e a gente tem nossas necessidades. Essas necessidades a igreja condena em alguns aspectos. Então, para que eu vou me apoiar numa igreja? Então, a igreja foi perdendo força. Aí o pessoal virou islâmico, virou espírita, foram trocando. E o Vaticano foi perdendo força. Os crimes do Vaticano são absurdos. Se você for... Pedofilia, né? Muitos papas foram enterrados com o caixão fechado por causa de sífilis. Hoje nós temos os filhos da pátria, que eram os filhos dos papas da época que deixaram história. Os caras transavam com as prostitutas e os filhos foram surgindo. Os filhos da pátria são aqueles caras que ficaram à margem de... Pessoas começaram a questionar a existência do diabo, vendo que o próprio Vaticano tinha tantos pecados que não conseguia enfrentar o dito diabo que eles cultuaram. E aí as pessoas questionam. Será que o diabo existe? O diabo ele é uma alegoria. Ele é uma alegoria criada para você ter medo de algo. E Deus é uma alegoria também? Essa é complicada. Porque eu posso te dar um susto nessa resposta. Então responda. Se você estudar teologia, você vai ver que existem duas respostas para essa pergunta. Sim e não. Primeira coisa, eu não tenho direito para predeterminar o que é certo ou errado a um ser. Eu não posso te dizer o que é certo e errado. Isso é uma busca sua, da mesma maneira que foi a minha. Se você estudar teologia, você vai tomar certos sustos. Primeira coisa, eu falo isso porque a Dani é teóloga, e toda vez que eu apareço com perguntas de teologia, eu deixo ela mais brava comigo. Mas ela entende a minha ignorância do assunto por não ter feito teologia. Mas eu compro livros de teologia pra gente ficar discutindo. Vocês se conheceram por causa desse lance? Do canal. Legal, cara. Do canal. Legal. Do canal. Depois eu conto a história da Dani, Tá. para que vocês entendam como foi o approach. Mas, de novo, o mundo ele se correlaciona. Existem muitos graus de afinidade entre eu e a família da Dani. Que loucura, cara. E assim, se você for fazer teologia, você vai entender dois princípios. Primeira coisa, todo ser humano precisa de uma fé. Mesmo que seja baseada em qualquer coisa, a gente precisa acreditar em algo. Por quê? A vida é muito sacana. A vida é triste. Ela não é fácil de ser lidada. A gente vê miséria, sofrimento, dor. A gente vê roubalheira no sistema público de saúde. A gente vê ganância. A gente vê muita coisa que, se você ligar a televisão, você vai sair com uma depressão profunda sobre tudo aquilo. É um estado de impunidade. Você vê miséria. E a única coisa que te mantém ainda nesse game é acreditar em alguma coisa. Ou você acredita que tudo isso aqui vai sair de uma
do pior para algo melhor, ou você acredita em um Deus. Seja ele baseado em qualquer crença, pode ser qualquer nome. Você autodetermina que aquilo é um Deus. Mas não existe a verdade? A verdade ela é dinâmica. A verdade não é algo... de novo, a verdade do Henrique V, numa época, era uma coisa. A verdade hoje, que você vai atrás, é completamente diferente. Será que é ou a interpretação da verdade que muda? Talvez seja o conhecimento do assunto em si. Cara, preciso mijar Porque rápido. muitas pessoas começaram a questionar. E esse questionamento leva a interpretações diferentes e diversas formas de buscar uma resposta sobre aquele tema. Mas você não concorda que todo o conhecimento, toda a verdade, todas as coisas que a gente tem como verdade, elas não são buscadas de uma mesma fonte lógica universal? Porque é a minha percepção. Não, tipo, porque você fica viciado. Como assim? Eu preciso saber, sobre o ponto de vista de diferentes religiões, a interpretação de Deus.